Bora, gente. E eu conversando com Deus a respeito da obra do Senhor. E Deus falou para mim, eu levantei um exército. Eu levantei um exército lá. Não é você que separa as pessoas, Leonardo. Não é você que separa. E Deus falou para mim dessa alegria. Lembra do Salmo 100, no verso 2, que ele diz, preste culto ao Senhor com alegria. Deus falou para mim de entrar na presença dele, que eu sempre gostei de estar na presença do Senhor. E o meu cântico sempre foi um cântico alegre. Eu sempre louvei a Deus alegre. Eu sempre entendi que Deus não quer que você cultue a Ele triste. Deus precisa da sua alegria, mesmo que seja em luta, né? Deus falou, eu ungi pessoas que te admiram na tua alegria, na tua posição, que nunca te viram reclamar, nunca te viram de cabeça baixa, nunca te viram triste. E esses aí são os exércitos que eu coloquei lá. Você não entende, mas vai entender. Você não está entendendo o que está acontecendo hoje. Mas você vai entender o que eu faço amanhã. Porque Deus, ele não quer ser adorado por você na tua carne, nas suas lutas, nos seus processos de dificuldade. Lá em João 4:23, ele diz que a hora é chegada. E essa hora, de fato, ela está perto, ela chegou. Ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Então não importa qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade. O que é importante é a maneira que você está buscando ao Senhor. Qual o tipo da tua adoração? Porque a tua carne não adora a Deus, a tua carne não busca a Deus. A tua carne tem um prazo de velocidade, ela vai vencer, ela vai terminar. E o teu espírito volta a Deus. O teu corpo vai para a terra, vai voltar pó. E a tua alma? Ela não pode atrapalhar o que Deus tem com você, a obra que Deus tem na sua vida. Então, não importa qual for a luta que você estiver passando, ouvindo esse vídeo, busca Deus em espírito, busque Deus em verdade. Fale dos teus defeitos, das tuas falhas. Fale das tuas lutas para Deus. Para de falar do A, do B, do C, das pessoas. Fala de você para Deus. Coloca o teu espírito na mão dele com alegria. E Deus vai mudar a tua história. Algo terrível. Nós saímos de lá da igreja nesse dia, da unção. Eu saí de lá preocupado, mesmo sabendo que foi Deus. E aí no carro vinha comentando com a minha esposa. Falei, quando eu vi já tinha feito. Tá? Minha esposa falou, meu Deus mandou, fica em paz. Se Deus mandou, fica em paz. E a gente começou a conversar, mas fulano de tal, não. Eu falei, mas Deus mandou. Mas ciclano, não, mas Deus mandou. Não tem condições. Eu falei, então, mas Deus mandou. Você quer que eu faça o quê? E viemos embora debatendo isso no caminho. E aí passou, a gente fez essa unção e tal. E aí começou o meu processo em janeiro. Começa o meu processo em janeiro. E eu estou muito preocupado com a obra, com a igreja. Então, quando eu comecei a sofrer por causa da química, por causa da rádio, eu não tinha condições de estar lá no ministério. Estar no ministério, né? Empurrando esses obreiros, ajudando as pessoas que eu ungi. Aí eu fiquei afastado, porque eu fui ficando debilitado. E eu fui ficando fraco, e eu fiquei muito mal. Eu, ao mesmo tempo que vomitava, o nariz escorria, a cabeça doía, e eu dormia 2 minutos, 5 minutos, não dormia muito. Né? Foi um processo muito doloroso. E um dia, aí a minha esposa começou a ter que ir de manhã sozinha para os cultos de manhã, que a gente tem culto de manhã e de noite. E à tarde ela saía para ir para o culto à tarde também. E não querendo me deixar, eu falei, não, você tem que ir. Alguém tem que tocar a obra do Senhor. Deus está cuidando de mim aqui em casa. Sempre ficava alguém comigo, ou ficava o Kelvin, ou ficava a Catherine, ou ficava o Gustavo. Eles nunca me deixaram sozinho, né? E aí eu ficava aqui em casa orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E um dia eu passei a reclamar com Deus sobre isso. Falei, Deus, o Senhor está me tirando da igreja. Você vai permitir isso? Foi quando eu comecei a questionar Deus por que não me recolher. Né? Porque eu estou deixando a minha esposa sozinha. Minha esposa tem que cuidar de mim.
tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e tem que cuidar também da igreja. E havia uma preocupação muito grande. E toda vez que chegava no domingo de manhã, eu sofria, eu chorava, porque eu queria estar indo junto, queria estar junto com a minha esposa, como sempre tive. Nós estamos ali lado do Itapas, lado do Jardim Imperador, ali na Barreira Grande. Nós estamos ali há mais de 20 anos, já estamos lá há 24 anos ali. E aí você vai entender o que foi que Deus fez. Algo tremendo. Deus, ele vai totalmente ao contrário. Aquilo que você aprende, aquilo que você quer ensinar. Deus, a Bíblia diz que chama as loucas, né, para confundir os sábios. E aí Deus, do nada, em cima do altar, como eu já falei no último vídeo, me fez começar a chamar umas pessoas, chamar os nomes e falar nomes. E eu comecei a chamar as pessoas pelo nome e já dizer para a pessoa a unção que viria sobre ela. Eu tinha alguns diáconos, algumas diaconisas, né? Eu tinha os presbíteros lá no ministério e Deus foi seguindo isso. Eu chamar e falar, eu vou te ungir. Deus está mandando te ungir, pastor, aqui, agora aqui na frente. E aí houve um mover muito grande da igreja. E conforme Deus ia revelando os nomes, eles iam para frente. Eles iam já chorando em mistério. E a igreja inteira foi tomada pelo um poder sobrenatural. Parecia que Deus estava aquele dia dentro da igreja. Como ele está todos os dias, mas tem dia que parece que o negócio é muito mais forte. E aí eu chamei todos os que iam de presbítero passar pastor, chamei alguns diáconos que iam ser presbíteros, chamei algumas irmãs que eram auxiliar ainda, e Deus mandou jogar unção de missionária. E eu achei uma loucura isso, mas eu estava fazendo, impulsionado por Deus, sem entender nada. Depois do culto ainda chamei eles e falei para alguns deles, falei, Deus que mandou fazer. Você, meu querido, você, minha querida, eu jamais ia ungir vocês. Ia demorar para vir essa unção sobre vocês, porque eu não faria isso. Mas Deus mandou e eu só obedeci a Deus, tá? Eu avisei as pessoas que eu achava, que eu entendia que não estavam preparadas para essa função, para essa unção. Eu olhei e falei, não fui eu, tá? Não fui eu. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Mas Deus mandou, e quem é inteligente, um pouquinho inteligente, obedece quando Deus manda. Agora você vai entender o porquê Deus fez tudo isso. Dentro desse meu processo, dentro do processo. Dentro da minha guerra. Dentro da minha luta. Deus, ele se antecipa. É algo tremendo, é algo fabuloso. A alegria do Senhor é a nossa força, na nossa fraqueza. E você passa a entender isso, ficar quieto. O Salmo 100 que ele diz, preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Eu sempre fui muito alegre. Eu sempre louvo aí, eu já ministro, e depois no meio da ministração, eu sempre fui de apresentar um louvor, eu sempre fui muito feliz em louvar a Deus. Gosto de louvar a Deus. E Deus mandou ficar quieto. E Deus veio e disse para mim assim, hoje, nesse culto de hoje, você vai ungir pastores, você vai ungir missionárias, você vai ungir presbíteros. Eu vou te apresentar os meus presbíteros, os meus pastores, as minhas missionárias, vou te apresentar. E eu fiquei mudo, a igreja olhando para mim, eu olhando para a igreja, a minha esposa lá embaixo olhando para mim, tipo, parou por quê? Porque tá para toda a igreja olhando para mim. E eu, em cima do altar, eu pensando, Deus, aqui a gente faz curso, tem CPO aqui de obreiro. Eu não unjo ninguém assim, porque eu gosto, porque eu acho que tem que ungir, eu unjo preparado. A gente prepara para ungir. Isso é uma desordenança. Pegar as pessoas e ungir e colocar como presbítero, eu não concordo muito com essas coisas. E Deus falou, mas quem é você para não concordar? Você vai fazer o que eu estou mandando, você está aí para me servir. Você presta culto a mim. A mim não é você que dá o culto, sou eu que dou o culto. Eu falei, meu Deus, ele falou, é isso aí, não é você não. Eu ungi Davi fora da casa dele. Samuel foi lá na casa de Jessé e queria ungir os irmãos dele, porque tinha divisa, porque eram soldados, boa aparência. Pareciam soldados de guerra, mas na guerra eles não eram nada.
Eu ungia Davi lá fora, atrás das malhadas, das ovelhas lá do pai dele. Menino ainda. E olha o que deu nele. Você vai ungir, porque eu sou Deus e eu dou ordem, e você vai fazer. Irmão, que dificuldade quando a gente tem uma doutrina. Quando a gente tem uma religião na cabeça, às vezes. A gente que não quer obedecer a Deus. Hoje eu imagino como é que ficou Samuel lá na casa de Jessé. E eu fiquei nessa condição. Isso foi antes de todo o processo da minha enfermidade. Olha o que aconteceu. Eu vou te contar o que aconteceu nesse culto. Eu no altar, parado, mudo, e Deus falando comigo. E eu pensando, querendo discutir com Deus, e Deus falou, você vai fazer o que eu estou mandando. Queria que você lesse Salmo 150, que você adorasse ao Senhor. Porque eu tenho dificuldade hoje de louvar a Deus. Então eu preciso que os músicos, que os levitas subam para me ajudar a louvar. Eu sempre louvei o Senhor. Sempre amei louvar o Senhor. E não entendo porque Deus tocou na minha voz. Mas Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele bem entender. E eu agradeço a Deus por isso. Continuando meu testemunho, eu já sabia que tinha algo na minha garganta, mas eu não sabia que era maligno ainda. Eu não sabia nada disso. E no meio do culto, Deus, na meio da palavra, da mensagem, Deus falou assim, cala a boca. Ouça o que o Espírito quer falar com você. E eu fiquei pensando, no meio da palavra, Senhor, no meio da mensagem, né? E o Senhor me fez simplesmente parar a mensagem. Eu estava falando sobre a unção de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o operar de Deus. E Deus me fez calar a boca, porque eu esqueci a mensagem. E foi tremendo o que aconteceu daí em diante. Eu quero que você se apegue a isso. Porque a Bíblia no Salmo 100, ele fala o seguinte, preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Eu sempre fui alegre, eu sempre entrei alegre, mas naquele dia Deus mandou eu ficar quieto. E quando eu voltei para a obra, fui voltando aos poucos, né? Eles estavam lá. Essas pessoas que Deus separou estavam lá. E a alegria no rosto deles, porque eu voltei. A maneira que eu voltei muito debilitado. E o tratamento deles comigo, o respeito, a honra. Fizeram um louvor lá para mim, montaram um coral. Eu quase não morri por causa do câncer, eu quase morri de emoção, porque alguns louvores que foram entoados no 12º ano da SEAD, quase eu morri de emoção. E foram ungidos a missionários, ungidos a presbítero, mas faziam um trabalho de diácono, de diaconisa, de auxiliares, do mesmo jeito. Não deixaram de trabalhar por causa da unção. Como algumas pessoas que pegam uma carteira e esquecem do que podem fazer. A unção que vem sobre a sua vida, vem mais capacitação sobre aquilo que você já é capaz. Então não abandone a obra jamais. Ajude a tua liderança. Talvez esse meu testemunho está chegando em igrejas que não são. Você não é da SEAD. Mas se você não for, não importa qual ministério que você é. Ajude o teu pastor. Não só quando ele está presente. Quando ele não está na igreja que ele precisa de você. Estando, trabalhando, operando. Deus conta com você. O Senhor confia em você. O Senhor só opera em espírito. A verdade de Deus está no espírito. E a verdade é que a nossa carne, ela vai uma hora parar. E alguém vai prosseguir aquilo que Deus colocou em você, em que você distribuiu. Distribua a palavra do Senhor. Seja transmissor de bênção. E as bênçãos vão voltar para você. Transmita a bênção do Senhor. E as bênçãos vão voltar para você. Muitas coisas o Senhor fez nesse período que eu vou estar falando para você. Não importa qual luta que você está passando, mas vai passar. Querido, o que realmente aconteceu foi que quando que Deus pediu para ungir pastores, missionários, presbíteros, essas coisas, todos aqueles que
que eu chamei, Deus foi dando um nome, eu fui chamando, né? Que já estão no ministério. São pessoas que estão comigo há muito tempo, outros estão há pouco tempo, mas nunca me viram de cabeça baixa. Nunca tive motivo para ser triste, mesmo depois dessa enfermidade, dessa doença, mesmo na enfermidade, né? E aí, um domingo conversando com Deus falou, tem um exército lá. Tem um exército lá. E eu questionei Deus, porque eu queria estar no culto, estar fazendo a obra. E aí Deus falou para mim, na madrugada, coloquei homens, coloquei mulheres lá, que estão fazendo a obra, aqueles que você não acreditava, estão fazendo a obra. E aí eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela que eu tinha falado com Deus tinha falado isso para mim. E ela começou a chorar e falou para mim, ó, você não sabe. Quando você deu uma unção sobre bastante pessoas lá, nós viemos questionando e tudo. Mas se você soubesse o quanto essas pessoas estão sendo úteis, o quanto elas estão trabalhando, o quanto já me rodearam e falaram comigo, falou, pastora, o pastor pode não estar aqui, mas conta com a gente. Conta com a gente, tá aqui, o pastor ungiu a gente talvez para esse tempo. Pode contar comigo. Nós vamos estar fazendo a obra junto com a senhora, como se o pastor estivesse aqui. E eles apoiaram a minha esposa, o grupo de louvor, os diáconos, diaconisa, os presbíteros que ungiam, as missionárias, todo o tempo lado a lado com a pastora, nesses meses, que prepararam a festividade, que abriam, fechavam a igreja. Foi algo assim fabuloso. Então não somos nós que separamos as pessoas para a obra. É o próprio Deus. Confia no Senhor. Deus capacita. Deus chama as pessoas que não são capazes para capacitar. Deus vai surpreender você lendo esse testemunho.